Capítulo 1100, Varrendo as folhas caídas. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. Os recursos escavados do reino místico desolado vermelho eram verdadeiramente materiais que poderiam ser vendidos. Embora as pedras solares violetas não fossem comparáveis aos tesouros celestiais como o osso do dragão supremo, elas ainda eram itens indispensáveis para todos os artistas marciais. E também era impossível para Li Ming trocar o osso do dragão supremo por elas. Antes, Mu Qianshui havia dito que, registrado no manual do tirano celestial, existiam duas pílulas que precisavam ser usadas para romper os dois últimos dos 8 portões internos escondidos, o portão da vida e o portão da morte. Elas eram a pílula da imortalidade esotérica para o portão da vida e a pílula de mortalidade esotérica para o portão da morte. Seria impossível para Li Ming procurar os ingredientes dessas pílulas. Ele teria que comprá-los de uma companhia comercial ou ganhá-los através de uma casa de leilões. E para fazer tudo isso, ele precisava de dinheiro. Enquanto aqueles discípulos da Ilha Serena se escondiam entre as rochas, eles seguiram as ordens e restringiam sua percepção e aura divina. Ao mesmo tempo, eles também estavam reunindo forças em seus corpos, esperando para fazer um ataque repentino como o raio de um trovão. O movimento de Gongjiang Gura e Qianli e seus esquadrões causaram um assobio agudo ao passarem pelo ar. Eles irradiavam imprudentemente energia através de seus corpos. Os discípulos da Ilha Serena que estavam escondidos nas rochas eram certamente capazes de sentir isso. Pessoas apareceram. São do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada. Por que eles apareceriam aqui? Além disso, eles estão feridos. Os discípulos da Ilha Serena viram com seus próprios olhos. A apenas 7 ou 8 milhas de distância, havia cerca de 40 discípulos do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada. Todos eles estavam feridos, exaustos e à beira do colapso. Ficou claro que eles tinham sofrido uma trágica batalha há pouco tempo. Esta era a melhor oportunidade para emboscá-los. Li Ming, ele, Yi Shuitong, Xiao Shuijun e os outros olharam para Li Ming, sem saber que tipo de expressão fazer. Ficou claro que Li Ming havia entendido com precisão todos os movimentos de seu inimigo e assim ele conseguiu chegar aqui antes da hora para emboscá-los. Ter alguém como Li Ming sendo seu inimigo era muito aterrorizante. Agora, Li Ming cuspiu de forma indiferente essa palavra, de repente despertando os discípulos da Ilha Serena de seu deslumbre. Ataquem! Mais de uma dúzia de discípulos da Ilha Serena se juntaram em sua formação de batalha, utilizando a totalidade de suas forças. A espada de luz uivou através dos céus quando raios de luz azul atravessaram os céus. Li Ming queimou todo o sangue da fênix ancestral em seu corpo e abriu simultaneamente a força do deus Erege. Dança flamejante do Lótus Azul. 7 ou 8 milhas era uma distância pequena demais. Gongjiang Gura e os outros nunca imaginaram que seriam emboscados bem aqui. Afinal de contas, a batalha anterior deles tinha sido muito dura. Bai Mingyu não dividiria uma parte de suas forças para que eles criassem uma emboscada para eles e também era impossível para eles saberem que direção eles escapariam. Tenham cuidado. Merda! Gongjiang Gura e Qianli gritaram ao mesmo tempo. No entanto, já era tarde demais. Seus discípulos haviam exaurido demais sua energia, então era impossível para eles se comparar com Li Ming e seu grupo, que haviam acumulado sua força. Este ataque era como um relâmpago repentino, surgindo do nada. Além disso, este ataque continha as forças de Li Ming e Yi Shuitong, dois grandes mestres. Em particular Li Ming, seu poder de ataque era capaz de derrubar o mestre no nível avançado do Reino Mar Divino. Bang bang bang. Uma explosão aterrorizante iluminou o céu. Em um instante, cerca de 10 discípulos que estavam gravemente feridos foram repentinamente transformados em pedaços pelo ataque. Ataque! Li Ming assumiu a liderança e avançou. Neste momento, os adversários que ele enfrentava eram ainda mais fracos que o último grupo. Ele era como um tigre feroz correndo na direção de um bando de lobos debilitados. O resultado dessa batalha poderia ser imaginado. Ao atacar uma vez com a lança de sangue da Fênix, 2 artistas marciais foram decapitados. Corram! Gongjiang Gura ordenou decisivamente.
No momento, sua força de combate era inferior a 20% de seu pico e ele também perdera um braço. Agora, ele até mesmo caiu na emboscada do inimigo. Seus oponentes estavam claramente preparados para ele. Tentar lutar contra ele só resultaria em sua morte. Isso significava que a única e mínima chance de sobrevivência que ele tinha era fugir o mais rápido possível. Continue sonhando. Os olhos de Li Ming brilharam como uma luz brutal. Os 6 primeiros dos 8 portões internos escondidos se abriram juntos e o poder em seu interior cresceu como se uma represa tivesse sido liberada, ondas e mais ondas de energia surgindo e jorrando a partir do seu corpo. KKK. Todo o corpo de Li Ming emitiu sons explosivos enquanto sua aura começou a crescer rapidamente e sua força aumentava continuamente. Depois que sua energia atingiu o pico de sua força, Li Ming avançou várias milhas com um único passo, sua lança de sangue da Fênix fazendo o espaço ao redor tremer. Manual do Tirano Celestial, 100 ondas sequenciais do Tirano Celestial. Bang! Com o som do colapso do mundo, Li Ming usou a técnica 100 ondas sequenciais do Tirano Celestial para atacar com a verdadeira essência em seu corpo, atacando na direção de Gongjiang Guda como um tsunami incontrolável. Neste momento de vida ou morte, Gongjiang Guda rugiu e atacou com sua lança. No entanto, seus esforços foram inúteis. Ele foi atingido diretamente pelas 100 ondas sequenciais do Tirano Celestial no lado direito do seu peito. A força do impacto horripilante esmagou completamente a metade direita do seu corpo até transformá-la em nada. Gongjiang Guda morreu em um único ataque. Embora ele tivesse sido ferido, ele ainda era um mestre no nível avançado do Reino Mar Divino. Mesmo assim, Li Ming o havia matado em um piscar de olhos. Então, Yi Shuitong e os outros finalmente alcançaram Li Ming. Que ataque assustador! Se até mesmo os discípulos de Ilha Serena achavam que o ataque de Li Ming era assustador, não havia necessidade de mencionar o que os discípulos da Montanha da Alma Estilhaçada e do clã do Osso Oculto estavam pensando. Sem a mínima hesitação, todos eles começaram a fugir. Matem todos. Não deixe ninguém vivo. Yi Shuitong não foi acabar com o último mestre no nível avançado do Reino Mar Divino. Em vez disso, ela começou a finalizar as próximas potências abaixo dele. Seus movimentos eram rápidos e ela também era forte. Mais importante, ela estava em seu estado de pico. Era impossível para qualquer um da Montanha da Alma Estilhaçada ou do clã do Osso Oculto ser uma ameaça para ela. E nesse momento, Li Ming se aproximou do segundo mestre no nível avançado do Reino Mar Divino, Qianli. As feridas de Qianli estavam um pouco melhores que as de Gongjiang Guda, mas o resultado era o mesmo. Em um esforço inútil, ele enviou um ataque da alma contra Li Ming, na esperança de detê-lo. No entanto, o que aconteceu já era claro. Qianli foi atingido por uma reação quando seu ataque de alma falhou e como seu rosto estava pálido e seus olhos atordoados, o lança de sangue da Fênix de Li Ming já havia perfurado sua garganta como uma víbora. A segunda potência no nível avançado do Reino Mar Divino havia sido suavemente eliminada. Li Ming acenou com a mão e os anéis espaciais de Gongjiang Guda e Qianli voaram para sua mão estendida. Enquanto ele investigava o interior com sua percepção, havia de fato uma quantidade enorme de recursos. Além disso, havia também os discípulos do reino núcleo rotativo da Montanha da Alma Estilhaçada e do clã do Osso Oculto. Li Ming planejava entregar todas essas pessoas para a Ilha Serena como prisioneiros. Quanto ao modo que a Ilha Serena lidaria com eles, não importava para ele. Ao lado, Yi Shuitong e os outros estavam ganhando como uma energia esmagadora. Yi Shuitong naturalmente viu Li Ming pegar os anéis espaciais de Qianli e Gongjiang Guda. Ela também adivinhou que havia uma enorme quantidade de capital escondida dentro deles. No entanto, Yi Shuitong foi inteligente o suficiente para não dizer nada. Ela sabia que sem Li Ming aqui, eles já teriam morrido sem a chance de ir para um cemitério, muito menos conseguido obter qualquer tesouro. A batalha procedeu espantosamente suave. Em menos de uma parte de uma vara de incenso queimar, todos os seus inimigos tinham sido varridos como as velhas folhas de outono. Todos os discípulos que estavam perseguindo seus inimigos já haviam retornado.
14 a 15 deles morreram pelas mãos de Li Ming. Quanto aos discípulos da Ilha Serena, nenhum deles havia morrido e apenas alguns deles haviam sido gravemente feridos devido a um contra-ataque suicida desesperado por parte de seus oponentes. Mas, esses discípulos gravemente feridos ficariam bem contanto que eles ingerissem algumas pílulas e descansassem por algum tempo. No entanto, eles não foram capazes de eliminar completamente os discípulos feridos do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada. Havia muitos deles no começo e todos se espalharam em direções diferentes. Seria muito problemático perseguir todos eles. Em apenas algumas horas, eles conquistaram vitória após vitória contra adversários que superavam seus números. Isso fez com que a confiança deles se elevasse ao céu. Irmão aprendiz Júnior Lin, o que devemos fazer a seguir? Yi Shuitong perguntou a Li Ming. Ela já decidira considerar Li Ming como seu real capitão, mesmo que isso significasse seguir cegamente. Ela o admirava com todo o seu ser. Nada demais. Vamos reencontrar a força principal. Li Ming sorriu ao falar. Se ele demorasse muito tempo, Bai Mingjiu seria capaz de se recuperar de suas feridas. Li Ming naturalmente não podia permitir que isso acontecesse.